Thaís, então vamos lá aqui para essa atividade aí do livro que você me mandou. Thaís, essa atividade você vai fazer, você vai fazer uma pergunta, tá? É o seguinte, você faz uma pergunta baseado na resposta e baseado aqui nessa partezinha aqui do if clause, tá? Onde tem o if, baseado aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou te explicar. Aqui na primeira, tá? Na primeira pergunta aqui, né? Que foi dada como exemplo, né? Você nota que eles colocaram lá em azul assim: What would you do if you had to lose weight? O que você faria se você, né, tivesse que perder peso, tá? A pergunta foi essa. Porque essa pergunta aqui foi baseada nessa partezinha aqui do if clause, né? Porque a if clause ela é dividida em duas partes. Nessa segunda aqui do if I, porque tá assim, ó, if I had to lose weight, né? Se eu tivesse que perder peso, ok? Essa partezinha está assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui toda a parte aqui de cima, tá? Da if clause, né? Que você sabe, né? Na if clause, nós vamos usar o would, mais o verbo na sua base form, ok? Na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos usar o if, I, aqui o verbo no passado, tá bom? E então, vamos lá. Então, ficou assim, ó. I would eat more vegetables. Eu comeria, tá? Would eat. Comeria, porque esse would, ele vai transformar o it, o tempo verbal aqui do it. Eu comeria mais vegetais e menos comidas não saudáveis, tá? Junk food, e menos comidas, comida não saudável. If I had to lose weight, se eu tivesse que perder peso. Então, a partir dessa parte aqui, se eu tivesse que perder peso, if I had to lose weight, foi formulada essa pergunta, tá? Aqui um exemplo, tá? Então, a partir desse exemplo, né, você vai fazer essa outra questão. Então, o que eu fiz aqui? Eu formulei aqui uma pergunta de acordo aqui com a resposta, tá? E de acordo com essa partezinha aqui do if clause. If I couldn't consume sugar, tá? Se eu não pudesse consumir açúcar, tá? Então, aqui, né, nessa partezinha que ficou assim. If I couldn't consume sugar, if I could substitute sugar for milk. Se eu não pudesse consumir açúcar, eu substituiria o açúcar por leite, tá? A palavra açúcar e leite, o próprio livro já está indicando lá a imagem do açúcar e a imagem do leite, tá bom? Então, essa ficou assim. A partir daqui do if I couldn't consume sugar, eu cheguei à conclusão que a pergunta seria: What would you do if you couldn't consume sugar? What would you do if you couldn't consume sugar? Ok? Eu peguei essa primeira partezinha aqui, tá? Da if clause, que é o if I, ok? A partir daqui, eu formulei a pergunta, tá bom? Depois, é claro, do what would you do. Primeiro, what would you do? Aí sim, aí vem aqui a pergunta, tá bom? Aqui nessa número 2, de número 2, também é a mesma coisa, tá? Foi a partir da resposta, tá? Do if clause, e a partir aqui dessa primeira parte aqui do if clause, que é if I were allergic to milk, se eu fosse alérgica a leite, I wouldn't drink milk or eat cheese. Então, aqui, tá? Aqui eu deduzi, né? Porque se eu fosse alérgica a leite, eu não beberia, tá? I wouldn't drink milk, eu não beberia leite or
eat cheese. Eu não beberia leite e eu não comeria queijo. If I were allergic to milk, ok? Então, a partir dessa, né, da primeira parte aqui do if clause, if I were allergic to milk, eu pude formular esta pergunta. What would you do? Sempre vai começar com what would you do, ok? E logo depois, né? What would you do if you were allergic to milk? Ok? Ó, were allergic to milk. A única coisa que eu mudei aqui foi o I, né? Pelo pronome you. Por quê? Porque é uma pergunta. Na pergunta sempre vai haver o you, né? Quando tiver uma pergunta com you, nós vamos responder com I, né? Ok? Aqui eu pergunto, o que você faria se você fosse alérgica a leite? Aí você vai responder, se eu fosse alérgica a leite, eu beberia, não, eu não beberia leite ou eu não comeria queijo, tá bom? Então, ficou assim, tá? Beijo pra você, querido. Uma boa prova pra você lá, tá? Tudo de bom.